Nasceu no povoado do sertão baiano chamado Junco, atualmente Sátiro Dias. Entre suas funções profissionais é jornalista, cronista, romancista, redator publicitário e acadêmico. Em São Paulo, inicia suas incursões literárias. Acolhe no seu currículo prêmios literários referenciais. Seus livros têm traduções na Europa, no Vietnã, no Paquistão, entre outros países. Ocupa a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. É casado com a Sônia Torres e pai do Gabriel e do Tiago. No perfil de hoje eu recebo com alegria e muito prazer o escritor e acadêmico Antônio Torres. Muito obrigado pela sua presença, senhor Antônio Torres. Muito obrigado por essa bonita apresentação. Que bom. Você exagerou um pouco aí. Mas exagerei dentro do que a gente sabe que é real, né? Na verdade, não é um exagero. É colocar as coisas nos seus lugares. É como diz um amigo meu, Inácio Loyola Brandão, um querido escritor, é bom quando exagera a nosso favor. Como eu disse, o senhor nasceu no sertão baiano, que atualmente se chama Sátiro Dias, né? O lugar onde o senhor nasceu. E o senhor tem 11 irmãos, é isso mesmo? Eu sou o primeiro de uma fila de 10. Eu sou o 11º. O 11º. Olha, gente a beça, hein? É muita gente. Algum outro seguiu aí a literatura? Também foi por esse caminho? Alguns deles. Eu tenho um irmão chamado Décio, que é professor de literatura em Salvador, e que escreve mais ensaios, né? De vez em quando ele brinca de fazer poesia. Tem um outro irmão, que é o Ronaldo Antônio, que mora em Maceió, que também escreve. Uma irmã, essa eu acho que é a que melhor escreve na família, chama Zoraide. E ela escreve poesia muito bem mesmo. E a sua ligação com a literatura parece que começou na escola por conta de uma professora sua que o incentivou a ler e a escrever. Foi isso mesmo? Foi através da sua professora? Foi sim. Eu venho de um mundo rural e ágrafo, né? Quer dizer, o mundo rural do Brasil dos anos 40, 50 era bem diferente do que é hoje, né? Quer dizer, a dificuldade de escola, dificuldade de tudo, de comunicação. O lugar que eu morava assim, nasci e vivia num lugar esquecido nos confins do tempo, né? Aquele lugar sem rádio, sem notícias das terras civilizadas, como cantava Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E um dia apareceu uma bendita de uma professora nessa terra para abrir uma escola, e saiu pelas roças fazendo uma verdadeira catequese junto às mães, para as mães convencer os pais a deixar os filhos ir para a escola. Mas até então, onde o senhor morava, não existia nenhuma escola, era isso? Existia um professor particular, né? E esse professor particular não dava conta de tudo, porque, além do mais, tinha que se pagar, né? E essa professora chegou com uma escola pública, né? Ela veio. E eu fiquei com essa professora. Quando eu cheguei a essa professora, minha mãe já tinha me ensinado o beabá, né? Já tinha me ensinado o ABC, a cartilha. E quando ela me levou para essa professora, fazendo parte do engajamento, da convocação da professora Serafina, que é viva até hoje, graças a Deus. Olha, que bacana, já está beirando 100 anos, né? Que bacana. Deve morrer de orgulho do aluno que ela produziu, né? Quando eu vou lá, eu sempre a visito, a uma festa, né? Imagino. E essa professora, ela instituiu ali uma escola, que era a escola do tempo inspirada no Vila Lobos, né? Que criou um tipo de escola risonha e franca, com muita cantação de hinos patrióticos e declamação de poemas também patrióticos, né? Isso. Criança, não verás país nenhum como este, tal, Olavo Bilac. Aí vinha o Castro Alves, né? Aure verde, pedão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte, que a luz
do Sol e Serras, Divino. Nunca me esqueci, isso tudo foi... Dessa época? Dessa época, das leituras em voz alta, das declamações que ela fazia com a turma, né? E tinha um pouco de teatro nessa lirismo história. Também, né? Tinha poesia, né? Aí havia uma intenção subjacente aí de se passar um pouco de noção do que era o país, do que era a pátria, do que era do pertencimento a esse país. Porque antes de chegar à escola, a gente não sabia em que país vivia, em que estado vivia. E, né, a gente vivia na roça, pronto, né? Tinha o sol e a lua, e plantava-se, colhia-se, e via vivendo assim, né? Com aquelas festas em torno da igreja, que era no povoado, a gente ia para o povoado. A vida se resumia a isso, a cidade e a roça. A cidade não, era a rua, não era nem cidade, era um distrito, era um pequeno distrito, era um povoado, virou vila, depois começou como arraial e até virar cidade. Hoje é uma cidade. Então, naquele mundo ali, bastava se aprender a assinar o nome e pronto. Já era suficiente para viver. Aprendia-se para quê? Para votar. Aí o cidadão se tornava útil no dia da eleição, quando ele tinha que assinar o voto dele, né? Então, se resumia a isso. E a professora chegou com outras intenções. Ela queria que as pessoas fossem leitoras, que soubessem escrever, né? Um ano depois, chegou uma outra professora, aí já para inaugurar um prédio da escola rural, que já era um projeto do Anísio Teixeira, que foi um grande educador. Sim. E o Anísio Teixeira foi secretário de educação na Bahia e fez uma verdadeira revolução. Ele levou a escola para tudo quanto era buraco na Bahia, né? Ele criou uma rede, eram os prédios todos uniformizados, padronizados. Você tinha uma área de recreio, do lado era uma casa da professora, do outro lado era a sala de aula, né? E a professora chegou lá para ir buscar os alunos. E foi um dia que começou muito triste, porque eu me lembro da cena, a professora jovenzinha com sua mãe, era a professora Tereza e sua mãe, Dona Silvina. E ela chegou e disse: "Bom dia, Dona Serafina, professora Serafina. Eu vim buscar os alunos." Aí a professora Serafina olhou assim para a sala, de uma ponta a outra, e disse: "Leva os meninos." E fez um sinal assim para a gente se levantar. E ela ficou com as meninas. E foi um dia muito triste, porque que graça tinha ir para uma escola só de meninos. Se uma das graças de ir para a escola era sentar-se ao lado de uma menina. Encontrar com as meninas. Com certeza. Né? E aí foi parecia um cortejo fúnebre, aquela ida de uma escola para outra, atravessando a praça, entrando num beco para chegar no prédio. E essa outra escola era a continuação da primeira escola? Seria isso? A ideia era mais ou menos essa? Era. Você já ia no estágio que você estava, né? Mas essa escola deu certo? Formou? Certíssimo. Porque se a professora Serafina era chegada a hinos e poemas patrióticos, a professora Tereza era chegada a hinos e a prosa, a textos em prosa. Então foi perfeito, porque uniu uma coisa a outra, né? Ela chegou, o prédio estava cheirando a tinta, tinindo de novo. Ela abriu as janelas, era um prédio maior a escola era maior do que a outra. E aí 4 janelões assim, para aquele sol escancarado do sertão. Ela pôs os livrinhos dela em cima da mesa e chamou os alunos e pôs os alunos em fila. E ela abria o livro e mandava um aluno ler em voz alta. Os alunos já vinham de uma escola, tinham a obrigação de ler, né? Aí, para mim, caiu o seguinte: Verdes
mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia na fronde da Carnaúba. Era o começo de Iracema, de José de Alencar. José de Alencar. Que um poema em prosa, né? Quer dizer, lindo esse texto. Também nunca mais esqueci dessa leitura. E você não imagina o impacto de uma leitura dessa na cabeça de um menino que vivia num lugar onde nem rio havia, quanto mais verdes mares. E o que era uma jandaia? O que era uma carnaúba? Sobretudo, cria um imaginário fantasioso, né? Curioso para uma criança. Quantos anos o senhor tinha mais ou menos nessa época, lembra? Em torno de quantos anos? Devia estar dos 9 para 10 anos, né? Bem garoto. Bem garoto. E o que passava pela sua cabeça nessa época em relação assim, ao seu futuro? O senhor imaginava que seria o quê? Bom, o meu futuro começa no dia que a outra professora, no primeiro ano da escola, no primeiro 7 de setembro, fez um palanque na porta da escola, com a ajuda dos pais, e pôs todos os alunos em cima daquele palanque, cada um para fazer uma atividade. A mim coube o Castro Alves. Declamar Castro Alves. Declamar o poema A Bandeira, né? Auriverde, Pendão, da minha 7 de setembro. E subi naquele palco, quando eu vi aquele povoaréu todo ali, que veio das roças, cada um para ver seus filhos, e os filhos dos outros, e quem não tinha filho veio para ver os meninos, né? Era novidade no lugar aquilo, né? E aí eu tremendo, né? Auriverde, Pendão, da minha terra, tremendo, achando que ia desmaiar. Mas no final, quando eu olho, aquele povo parecia que estava chorando de emoção. Não entendia bem o que era Auriverde, não sabia o que era Pendão. Pendão era de milho, né? Estandarte, muito menos. Mas parecia encantado de ver o menino da roça, do mundo deles, ser capaz de guardar de memória tantas palavras bonitas. E diferentes, difíceis até, para a compreensão de todos naquele momento. Então, quando eu senti a reação daquele público, assim, ao descer daquele palanque, se você me perguntar, fizesse essa pergunta, o que é que eu queria ser quando crescesse, a resposta não seria outra. Castro Alves. Porque o poeta era encantador, né? Era encantador. De certa forma, a professora conseguiu o objetivo dela, que foi introjetar a ideia. Eu fiquei com essa ideia na cabeça de ser poeta durante muito tempo, até chegar numa cidade maior, a cidade de Alagoinhas, onde eu fui para o ginásio, e começar a escrever lá, fazer jornal, aquela coisa, jornal mural. E aí um professor chegava para mim e dizia, olha, escreva, mas seu negócio não é a poesia, é a prosa. E eu, E ele desconfiou disso por conta de quê? Por causa que leu o texto meu em prosa e leu em verso. Sim. Né? Aí então ele fez uma análise. Ele disse, olha, seu negócio é a prosa, né? Não é a poesia. E eu acreditei no professor, e fui embora e aqui estou. Depois de tantos anos. O prosador. Isso! E já começou como um romancista premiado, né? Isso não é para qualquer um, né? A gente até vai conversar sobre isso, mas antes de chegar nesse romancista, o senhor passou ainda pelo jornalismo em São Paulo, saindo de Alagoinha. Na Bahia até chegar a São Paulo, até chegar a São Paulo. Seu primeiro ofício foi, na verdade, como jornalista, não é isso? Foi. A gente vai contar essa história daqui a pouquinho, tá certo? Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí que é rapidinho.